Existem algumas coisas aqui em Paris que a gente diz, you must do it, você tem que fazer, principalmente quando você está em casal. A gente vai fazer o barco Bateau Mouche, que é um passeio pelo Rio Sena e passa por vários pontos importantes da cidade. Tá animada? Muito, é super romântico. Já tinha ouvido falar desse passeio? Já. Inclusive foi sua mãe que falou. Minha mãe foi quem deu a dica. Bora? Um brinde a todos os casais românticos desse Brasilzão. Olha só que interessante, eles estão tão acostumados a receber turistas do mundo inteiro, temos aqui um cardápio em português para facilitar a nossa vida. Outra informação sobre o passeio é que você não precisa se preocupar o quanto vai gastar. É um valor único e você tem direito a uma entrada, ao prato principal e a uma sobremesa. Com relação à bebida, cada 2 pessoas tem direito a uma garrafa de vinho ou 2 refrescos. E a minha entradinha é um ravioli de siri. Tá muito cheiroso, me parece que está bem saboroso. Vamos ver. Maravilhoso, um sabor bem sutil, uma combinação perfeita com um vinhozinho branco. Quando você fizer esse passeio, eu te aconselho que você saia do barco, venha aqui para fora curtir essa brisa maravilhosa. Essa época é a primavera, então tá super agradável e vale a pena curtir o visual de Paris, tomando um vinhozinho branco, uma delícia. Olha só que incrível, a gente passa por várias pontes. E esse é um passeio que dura por volta de 1h30. Existem 3 horários, pela manhã, no início da tarde e esse no final de tarde, que é maravilhoso. A gente está dando uma volta por toda Paris, tá? E vamos passar em frente, claro, à Torre Eiffel daqui a pouquinho. E aí, amor meu, tá gostando? Eu tô adorando e eu lembrei muito da sua mãe, que sempre falou pra gente fazer esse passeio. Valeu a pena? Sim, valeu. E eu vou apresentar para vocês aí de casa os pratos que a gente pediu. Eu sou sempre o mais guloso, fui na carne e a Anne é mais delicada, foi num peixinho, o prato dela é todo colorido. É um linguado recheado com pimentões, super delicado. Tá incrível, agora vamos experimentar? Olha lá, até a forma de apresentação é delicada. Bon appétit! E essa carne não é só bonita não, é deliciosa. E o seu peixe? Maravilhoso. Bom? Muito bom.
Bom, essa foi a minha primeira vez fazendo o Batomushi, tendo essa experiência, e eu preciso dizer para vocês, valeu super a pena. Claro que é um investimento um pouquinho alto. Para quem quiser fazer o mesmo passeio para curtir só o visual, sem o jantar, claro, custa mais barato. E todos os passeios terminam no principal cartão postal da cidade, a Torre Eiffel. Fala, viajantes, tudo bem com vocês? Em primeiro lugar, quero pedir desculpas pela interrupção aqui do vídeo dessa viagem. Eu espero que você esteja gostando. Continue por aqui. Essa interrupção foi feita por um bom motivo. Eu quero te convidar para que você faça parte de um dos meus grupos de viagem. O que eu fiz para 2022? Escolhi alguns destinos que são considerados difíceis. Destinos que dificilmente você vai lá, compra uma passagem, compra hospedagem e vai. Como, por exemplo, o Egito. A logística é toda diferente. Nesse pacote você tem incluso guias em português, você tem cruzeiro no Rio Nilo, você tem passagem aérea interna inclusa, passagem do Brasil para lá incluso, tudo incluso. Alimentação, hospedagem, transporte. Então o Egito promete ser uma viagem maravilhosa. Temos também grupos para Israel, Terra Santa. Já imaginou fazer essa viagem junto comigo? Para que você conheça Jerusalém, para que você tenha a experiência do Mar Morto. Lá a mesma coisa, a logística é toda complicada, então escolhi Terra Santa para levar os meus fãs, os meus seguidores. Outra viagem incrível, a Grécia. Já imaginou conhecer Atenas, que é linda, tem muita história, mas também conhecer Mykonos, que é uma ilha fantástica, com muita festa, gastronomia, praias lindíssimas. Tem também Santorini, que é considerada a ilha mais romântica do mundo, tem aquele visual incrível lá de cima, você vê o mar. Então são lugares mais complicadinhos, eu diria, né? E tem também a Turquia. Já imaginou conhecer Istambul junto comigo, a Mesquita Azul? Tudo incluso, alimentação, transporte. Lá na Turquia temos também Capadócia. Vamos fazer um passeio de balão juntos? Então, para que você conheça todas essas viagens, eu vou te convidar para acessar o meu site, que é proximaexperiencia.com.br. Esse daqui que você está vendo, proximaexperiencia.com.br, e eu vou deixar o meu site no primeiro link da descrição desse vídeo para que você possa conhecer os meus grupos de viagem. E ó, não é fácil assim, você chega lá, passa o cartão e pronto. Não, eu quero que você preencha uma ficha, tá, cadastral, para que eu possa conhecer você. Eu quero saber quem você é, da onde você me conhece. E aí, só depois dessa ficha preenchida, tá, depois de você ter visto os valores e ter visto também os roteiros. Não adianta também você preencher a ficha só para saber o valor. O valor já está lá, o roteiro já está lá. Depois de você preencher a ficha, colocar os seus dados, a minha equipe, as minhas consultoras vão entrar em contato contigo e aí sim fechar a melhor forma de pagamento para você e fechar todos os detalhes de emissão de passagem e envio do seu voucher para você fazer parte desse grupo de viagem comigo. Combinado? Entra aí, proximaexperiencia.com.br, e agora você continua com o meu vídeo com mais uma viagem. Tamo junto! Valeu! Na manhã seguinte, acordamos bem cedinho para pegarmos o trem e passarmos o dia em Versalhes, uma cidade que foi criada do zero pelo rei Luís XIV.
Depois de mais ou menos 45 minutos de Paris, aqui estamos em um dos locais mais lindos de toda a França, Palácio de Versalhes. Tudo bem, Edis? Tudo bem. Que lugar bonito, hein? Maravilhoso. É um dos castelos mais bonitos da França. Eu quero começar essa entrevista já com uma pergunta interessante. Saímos de Paris, estamos a 45 minutos de lá. De trem. Uhum. Lá no século XVII, como é que eles imaginaram construir esse palácio tão distante e por quê? O Palácio de Versalhes ele é atrelado a Luís XIV, né? Que é esse rei sol, o rei dominante, esse rei que vai estabelecer o absolutismo. E no século XVII, ele decide tirar a sede da corte lá de Paris, que funcionava no Louvre, e trazer para Versalhes. Isso tem uma história por trás de intrigas, invejas e perseguição. Ele tinha um ministro de finanças chamado Nicolas Fouquet, que tinha um palácio também majestoso nos arredores de Paris. E ele, por que não eu? Por que o rei também não tem um palácio majestoso? E Luís XIV decide que ele teria o maior e mais rico castelo do mundo. Contrata os mesmos profissionais que trabalharam para Nicolas Fouquet e decide então pela construção de Versalhes. Então toda essa região aqui de Versalhes é uma região de florestas, né? Então, a origem de Versalhes foi esse pavilhão de caças construído pelo pai de Luís XIV, Luís XIII, por volta de 1623. Quando Luís XIV decide construir Versalhes, ele vai manter esse retiro de caças e vai ampliar. Com a morte de Luís XIV, Luís XV vai completar Versalhes com a sua ópera. Então, Versalhes tem a sua própria ópera, que funciona até hoje, com espetáculos, recitais. São vários os eventos que acontecem em Versalhes durante todo o ano. Quantos quartos tem nesse palácio? Quem morava aí? Então, Luís XIV constrói essa edificação com mais de 2.000 cômodos para abrigar aqui 2.000 cômodos para abrigar aqui a aristocracia, a nobreza da época, né? Então, abrigando aqui cerca de 4.000 a 5.000 pessoas anualmente. Uau! Então, dessa forma, ele controlava essa sociedade e reinava, né, dominava sobre o povo. Ele recebia também muitas pessoas importantes? Sim, czares, muitas autoridades, reis, rainhas. Esse palácio mais parece um museu de tantas esculturas, quadros, e eu li que Luís XIV era um apaixonado por arte. Poderíamos dizer que ele deixou um belo legado para o país? Muito, muito. É tanto que Luís XIV recebeu esse título de Rei Sol, porque ele se comparava a Apolo, o deus das artes. Então ele quer fazer de Versalhes um dos maiores testemunhos da excelência artística do século XVII. Poderíamos dizer que ele seria o responsável pela França ser considerado hoje um país das artes? Sim, além toda essa parte do glamour, da alta costura, da alta joalheria, da alta gastronomia, essa etiqueta, né, esse saber fazer francês tem a base aí nesse século de Luís XIV. Até porque eu li que ele era um rei que era muito ligado às etiquetas, às regras. Sim, aqui em Versalhes chegaram a viver entre 4.000 e 5.000 pessoas permanentemente. Então, para ordenar o funcionamento do palácio, ordenar a vida dos cortesãos aqui dentro, Luís XIV ele vai instituir uma etiqueta. Algumas curiosidades para vocês. Aqui no palácio, essas 4.000 pessoas viviam sem fazer nada, né, Edis?
Sem fazer só na nada. mordomia. Exatamente. E quando eu li a respeito, dizem que tinham 3 festas por semana. Então era um fazer nada, mas divertido. Um fazer nada divertido. Então essas festas, Luís XIV, ele instalou essas festas justamente para ordenar essas pessoas aqui. Então é esse rei que vai reinar, né, pelo poder natural dele de rei, mas através também das festas, do luxo, né, do controle, de controlar essas pessoas aqui através dos divertimentos. Tem aquele ditado, mente vazia, cabeça do diabo. Ele não queria as pessoas conspirando contra ele, nada disso. Exatamente. Como, por exemplo, uma curiosidade que a gente estava conversando aqui, existiam visitas para assistir o rei acordar, por exemplo, né? Exatamente. Tais dias da semana, tais pessoas eram escolhidas, aí elas se sentiam muito privilegiadas, né? De ver o rei acordar. De ver o rei acordar. Era só assistir ao rei acordar. Ah, sim, era quietinho. Só assistir, ali era um palco, digamos assim, o rei era o centro das atenções. Me vi acordar, mas não mexe comigo, deixa eu quietinho. Exatamente. Então agora nós vamos entrar em um dos lugares mais especiais aqui do palácio, que é os aposentos do rei. Logo depois do quarto do rei, temos a lindíssima, na minha opinião, um dos locais mais bonitos do palácio, que é a Galeria dos Espelhos. O que você poderia falar para a gente desse espaço? A Galeria dos Espelhos é um dos salões mais incríveis de Versalhes e tem a sua importância por ter os primeiros espelhos fabricados na França. Olha que bacana! Bom, tá chegando o horário do almoço. Eu acho que eu já convenci o pessoal de casa a vir para Versalhes, que é majestoso. O que você preparou para o almoço nosso? Hoje nós vamos comer um bom crepe, um crepe salgado, um crepe doce, uma das especialidades da França, que não pode ficar por fora da viagem, né, Rodrigo? Claro! Uma dica bacana para vocês, que a poucos passos do Palácio de Versalhes, a gente tem um espaço muito bonito aqui, né, para comer o crepe, que é a comida tradicional daqui, um prato tradicional francês. Uma das especialidades da França, o crepe. E o crepe salgado é chamado de galette. É um restaurante especializado em crepe e com apenas aproximadamente 15 euros você tem um crepe salgado, um crepe doce e ainda tem direito a uma cidra ou a um suco de maçã. Um brinde. Santé. Santé. Uma coisa que tem que fazer parte do seu passeio a Versalhes, claro, os jardins de Versalhes, que foram construídos na época, no século XVII. Tem uma simetria incrível, várias estátuas em mármore. Eu queria que você falasse um pouco desse jardim, principalmente de abril a outubro, com o espetáculo das águas, que são essas fontes maravilhosas ligadas. Isso mesmo, Rodrigo. Os jardins são realmente uma extensão da beleza, né, do Palácio de Versalhes. Então esse jardineiro, o jardineiro oficial de Luís XIV, Le Nôtre, ele criou os mais belos jardins da França e o maior exemplo deles é o Jardim de Versalhes. Esse jardim simétrico, vasto, de uma perspectiva impressionante e um parque de esculturas. São mais de 200 esculturas que decoram esses jardins. Eu sempre digo que faz parte do conjunto, um palácio majestoso como esse merecia um jardim à altura. Exatamente. E o mais impressionante também é esse efeito surpresa dos bosques internos aqui, das fontes nos bosques.
Você tem uma noção de quantas fontes temos aqui? 50 fontes, todas elas interligadas por 34 quilômetros de canalizações. Uau. E qual a extensão desse jardim? Hoje Versalhes tem 800 hectares, todo o domínio, que inclui o Palácio de Versalhes, os jardins e mais 2 palacetes aqui depois dos jardins. Que as pessoas visitam também esses palacetes, né? Sim. Que são O Grand Trianon, o Petit Trianon e ainda o chamado Vilarejo da Rainha Maria Antonieta. Assim como em muitos lugares aqui na França, a gente não consegue falar de tudo. O Jardim de Versalhes é a mesma coisa. Se a gente pudesse, faria 10 programas só no jardim, porque tem muita coisa para mostrar. Muitos detalhes. Eu queria aproveitar esse background maravilhoso com essa fonte de fundo para te agradecer, dizer que eu aprendi muito contigo. Muitas graças, merci beaucoup. Avec plaisir. Essa mulher é espetacular. Para quem quiser te acompanhar no Instagram, você está lá como Bem in Paris. De Internacional. internacional. Bem in Paris. Essa mulher é um espetáculo. Muito obrigado, viu? E aí, está curtindo o nosso conteúdo? Quer que esse canal esteja sempre ativo com novos vídeos? Então, para nos ajudar, não vai te custar absolutamente nada. É só deixar o seu like e compartilhar com o máximo de pessoas possível. Ah, essa Paris! E o Palácio de Versalhes, então? É de deixar qualquer um nas nuvens. Não é à toa que esse destino é sonho de consumo para viajantes do mundo inteiro. Para você que quiser continuar viajando comigo, eu te faço um convite para ir lá no Instagram. Eu estou como Rodrigo Ruas, onde eu faço alguns posts e dou dicas de viagem. Além disso, eu faço histórias ao vivo durante as minhas trips, assim você pode me acompanhar em real time em cada novo destino. Muito obrigado pela audiência, eu sou Rodrigo Ruas e o seu próximo destino é a minha viagem. Até a semana que vem. Tchau, tchau!